Bom, já estamos de volta, né? Rapidinho, nosso intervalo comercial bem rápido. Agora nós vamos tratar de um assunto muito importante. Você sabe que ao longo dos últimos anos, né, na última década sobretudo, nós tivemos a incidência de várias campanhas, né? Cada mês é dedicado a uma campanha relacionada a uma questão da nossa sociedade, como o Maio Amarelo, por exemplo, né? Abordando as questões do trânsito, o Outubro Rosa, que talvez seja o mais famoso, né? E dentre muitas outras, né, campanhas que estão sendo internacionalmente utilizadas. E agora no setembro, né, no Setembro Amarelo, nós temos uma causa e um propósito extremamente importante. E dentro da nossa vida, né, tão corrida, tão cheia de poucos propósitos, né, e muitos compromissos, a gente vê esse mal, que nós vamos falar agora, crescendo e crescendo assustadoramente. A ponto, inclusive, de nós termos recentemente, como você viu no nosso jornalismo, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, em seu 16º grupamento aqui na cidade de Teresópolis, levantando essa questão como uma das mais preocupantes do município de Teresópolis. Eram os acidentes de trânsito e, em segundo lugar, a incidência de suicídios. Um problema que precisa ser discutido e é justamente isso que o Setembro Amarelo quer propor. Uma discussão, informação, conhecimento a respeito do problema, e é isso que a gente vai falar hoje. É claro que eu estou, né, com um reforço de peso aqui, claro, né? Não conheço a área tão bem, por isso estou com duas excelentes profissionais, né, referências nas suas áreas de atuação. Ana Paula, obrigado pela tua participação, e a Maristela, né, que vão falar um pouco deste problema. Primeiro eu queria perguntar, Ana Paula, como surgiu essa ideia do Setembro Amarelo? E por que é setembro, né? Por que foi escolhido setembro para essa campanha, Ana Paula? A Organização Mundial de Saúde, em setembro, 10 de setembro de 2003, junto com a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, junto a outros órgãos, né, de vários lugares do mundo, estipularam o setembro para tocar no assunto, né, para ser um mês de campanha de reflexão. Com base nisso, a CVV, né, Centro de Valorização da Vida aqui no Brasil, junto com o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Psicanálise, estipularam o Setembro Amarelo no Brasil, para a gente estar tendo justamente essa oportunidade de falar, de debater, num tabu, em algo que a sociedade tem muito medo, mas esconde, né, devido ao trauma, devido à situação realmente, mas é um assunto que a gente não pode deixar de falar. E a campanha vem justamente para a gente oportunizar os debates e esclarecer a população, né? Por que uma pessoa pensa em suicídio? Por que os números estão aumentando tanto numa região X e na Y? A Organização Mundial de Saúde fala que a gente tem uma estimativa de 1 milhão de pessoas que tentam suicídio ou morrem por suicídio por ano. E a estatística é que até 2020 esse número dobre. E no Brasil, uma pessoa a cada 45 minutos tenta o suicídio. Então, é um número muito grande. E nós precisamos refletir sobre o assunto, sim. Temos que refletir muito sobre o assunto. Agora, a Maristela, você sabe, né? A Maristela é sempre dos números, né? Das estatísticas, né? Ela sempre traz para a gente aqui um pouco do quadro do que está acontecendo. Agora, Maristela, existe realmente necessidade dessa preocupação? Os números, os dados apontam realmente para essa maior incidência e para essa necessidade de discussão, de informação para a sociedade? Sim, Anderson, primeiro bom dia, né? Obrigada por estar aqui de novo. Sim, dentro dos estudos, né, a Organização Mundial de Saúde fez desde 2004, 2003, assim, no Brasil está desde 2014, 2015, né? E por que hoje nós temos os dados? Porque já é a segunda causa de morte no mundo, né? É maior que a AIDS e que o câncer, né? E no nosso Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, né, que foi regulamentado, no período de 2011 a 2016, nós tivemos 48.204 tentativas de suicídios registradas. Sim, foram aquelas, né? E por conta do medo, né, do 62.804 mortes efetivamente por suicídio. Então, isso eu estou falando num período de 2011 a 2016. É muita coisa acontecendo. Como eu falei aqui na abertura, né, nós tivemos
a recente matéria que o Marcelo Medeiros fez lá com o Corpo de Bombeiros, os casos de suicídio estando ali colados com os acidentes de trânsito, né? É algo realmente que nos preocupa muito, é uma letalidade muito grande, né? E a gente precisa discutir esse assunto. Eu sei que ainda é um tabu para muita gente, inclusive para nós da imprensa, né? Nós da imprensa, não sei se todo mundo sabe disso, mas sempre houve uma espécie de acordo, assim, né? Um contrato firmado entre os profissionais da saúde mental e os profissionais de imprensa. O que é esse acordo? Os casos de suicídio, né, poucos são reportados, poucos são noticiados, é claro, pela mídia que é responsável, né? Não estou falando aqui por todos, até porque a gente sabe que tem veículos de comunicação que não são profissionais e tudo mais, é outra discussão, mas sempre houve esse acordo, né? Porque também se tinha essa impressão ou um estudo que a partir da notícia de um caso de suicídio se tinha uma maior incidência de outros casos, né? Mas hoje a gente chegou num ponto que precisa se discutir, né, Ana Paula? Não dá mais para ficar uma coisa velada, né? Guardada nas gavetas das famílias. Não, é um assunto que nós precisamos debater, precisamos conversar. É uma demanda de consultório muito grande. Então, quando a porta de entrada é o consultório de psicologia, a gente encaminha para psiquiatria, ou vice-versa, e outros, né, no campo da saúde mental. E é um número muito grande. O suicídio é um caso, já é considerado mundialmente de saúde pública, um caso de saúde pública. Então, assim como você falou aqui, em Teresópolis veio o primeiro lugar, né, acidente de trânsito depois do suicídio, essa estatística é mundial, então, assim, reflete um número bem considerável. E conversar sobre o assunto, né? Né, como eu falei no começo, por que uma pessoa, as causas são multifatoriais, não são só causas psicológicas, existe aí o aspecto cultural, socioeconômico, nos dias de hoje, inclusive, que vem fazendo com que esse número aumente cada vez mais. E nós estamos nessa sociedade. Não tem por que a gente não tocar no assunto, não falar sobre isso. Eventualmente, a gente tem um conhecido, tem um vizinho, uma pessoa próxima, que se não tentou, tem alguém da família que tentou. Que conhece alguém. Exatamente. Né? E a gente está numa região que é considerada uma região assim, de risco, né? Que as regiões com temperaturas mais baixas, né, mais frias, são consideradas também as regiões com maior incidência de casos de suicídio. Qual é a relação, né? Qual é a relação assim, dessa questão da temperatura baixa com a maior incidência da tentativa? É porque as pessoas ficam mais isoladas, ficam mais fechadas em casa, né? E isso é uma estatística nossa, local e mundial também. Mundial, existem países assim extremamente frios, onde nós temos casos de suicídio altíssimos, né? Você estava falando sobre esse acordo velado de não se falar, né? Por que existe isso? Porque alguém sempre vem, principalmente após um ídolo. Tem o caso da Marilyn Monroe, em 62, né, após o suicídio dela, teve assim um alto índice. Que são os gatilhos, né? Que você acaba... Sim, porque o teu ídolo foi agora, e como ele fez, eu também... aí você canaliza tudo aquilo que você já tem lá no teu interior, canaliza e é a tua válvula de escape e é agora. E o grande problema também, Anderson, é o silêncio. Por que não tocar no assunto? Por que não falar? Verdade. As pessoas se omitem. É mais fácil não falar. A família não quer falar, o próprio paciente não quer falar. Mas tem que falar. Tá? Se a gente não tirar isso da pessoa, ela vai fatalmente tentar e consumar. E consumar, né? Que é essa grande preocupação. Agora, Ana Paula, existem alguns sinais, né? Assim, os familiares, as pessoas que convivem no trabalho, acabam podendo identificar alguns sinais externos, né? Uma exteriorização dessa fragilidade que está ali dentro da pessoa. Quais são as dicas que você pode dar, assim, né? A gente observa que a pessoa que está com o pensamento, né, de tirar a própria vida, ela começa a manifestar alguns comportamentos e pensamentos diferentes do que habitualmente, né? Então, ela falou que a questão do isolamento, que é um dos fatores já históricos, já
a estatística já aponta a questão do isolamento. Conforme a pessoa vai se isolando, ela vai ficando mais deprimida, né? Vai se sentindo mais sozinha, a autoestima dela vai abaixando cada vez mais. Ela pode estar no Maracanã lotado, que ela se sente sozinha. Né? Isso é importante a gente pontuar. Mas fulano trabalhava todo dia, né? Ela estava fazendo as atividades dela, mas assim, já se sentindo muito só, muito isolada, e com isso vem a depressão, né? A depressão é um outro dado importante. A estatística aponta para que 80% das pessoas que sofrem de depressão pensam ou já tentaram o ato suicida. Então, a depressão faz com que a pessoa não tenha mais vontade de viver, entenda que aquela angústia que ela está vivendo não tem mais resposta no mundo externo, ninguém mais pode ajudá-la, né? Então, assim, eu vou recorrer a quem? Porque uma coisa que a gente tem que pontuar é que essas mudanças de comportamento, de isolamento, não querer mais fazer coisas que gostava antes, se autodepreciar, ela já vai manifestando isso no contexto familiar, por exemplo. É importante ela perceber que, para a cabeça dela, o que podia ser feito, ela já fez. Então, ela não quer mais sofrer o que ela está sofrendo, essa angústia, e não quer que o outro sofra. Ela acha que ela é um peso para o outro. Geralmente, é um discurso que a gente escuta muito. Então, tentar conversar com essa pessoa e desmistificar isso, que existem soluções, sim, por mais difícil que seja a situação que ela está vivendo. Muitas pessoas vítimas de violência doméstica, violência sexual, é também outra estatística que aponta, divórcio e brigas familiares são também estatísticas que apontam para o pensamento suicida. Então, são situações do nosso cotidiano, da nossa vida, que acontecem, mas que têm solução. Por mais dolorido que seja aquela situação, existe forma de tratamento e forma de lidar com isso, que ela não está sozinha. Né? Então, assim, a gente perceber enquanto família, professor, escola, a incidência de suicídio em jovens é muito grande, de 15 a 29 anos, muito grande, por conta também do uso do álcool, de outras drogas. Então, assim, a gente tem que estar percebendo por que está diferente, por que uma pessoa tinha um convívio social saudável e hoje ela está se isolando tanto, né? A gente não pode deixar de apontar aqui a oportunidade, Anderson, das mídias e dos jogos virtuais que têm acontecido e que têm levado crianças, né, a fazer brincadeiras e que realmente venham tentar o suicídio. Então, assim, são coisas do nosso cotidiano e que são, como eu falei, é multifatorial. A gente não pode falar assim, aquela pessoa tem um transtorno psiquiátrico que ela vai tentar o suicídio. É também estatístico? É, mas tem muita gente perdendo emprego. Eu não sei se vocês viram, uns 2 anos atrás, um executivo da Barra da Tijuca, ele soube que ia ter demissões no trabalho dele, ele nem estava na lista, ele matou os filhos, a esposa e se matou. Né? Então, assim, os fatores socioeconômicos estão aí, os fatores culturais. Externa, né, que essas pessoas sofrem. Como é que eu vou fazer da minha vida? O desemprego muito em alta. Então, assim, as pessoas vão buscando no extremo soluções, né, para acabar, para eliminar aquele sofrimento, aquela angústia e não provocar, porque muitos você pode ver que se matam e matam a família, para não provocar dor ao outro. Só que o outro tem resiliência, nós temos resiliência também, vamos trabalhar sobre isso, vamos buscar bons atendimentos, conversar. A família é uma rede de apoio saudável, a família também precisa ser cuidada. Né? Imagina você ter uma pessoa na família que tentou, que pensa, né, a respeito de tirar a própria vida. Essa família também merece ser cuidada para lidar com a situação. Então, assim, se a gente não falar e se a gente não observar ao nosso redor, coisa que hoje socialmente a gente não faz mais, a gente só olha para um aparelhinho, a gente não olha mais para o outro, a gente está deixando passar. Eu ia perguntar justamente isso, porque é inevitável que a gente não toque nesse assunto. As redes sociais e essa relação nossa, né, com a internet e com os relacionamentos digitais, né, acaba potencializando isso também, né? Porque você pode ter lá 10 mil amigos na tua rede social, 1 milhão de seguidores, você continua sozinho, né? Você continua isolado, você está de frente com uma telinha cada vez menor, né, cada vez mais interativa. Eu tenho certeza que nos atendimentos de vocês, muitas dessas fragilidades estão chegando, né? Vocês estão identificando que essa coisa da rede social, do afastamento, do convívio físico, está potencializando também esse problema, né, Maristela? Com certeza. Só complementando o que a Ana falou, essa cobrança também que nós vivemos hoje, meta. O que acontece? Nós temos também, né, aqueles que se matam por causa de um assédio moral. Porque na cabeça dessa pessoa que tenta e consegue nos verbalizar,
Na verdade, ela não queria se matar. Ela queria matar aquele outro que está tocando terror na vida dela. Entendeu? Está cobrando, né? Que está cobrando. Então, o desespero é tamanho. É como se fosse, eu consigo matar o outro que está aqui dentro de mim. Né? Então, quando ela consegue se evitar, é só uma tentativa, a gente consegue trabalhar isso, não é? Mas, infelizmente, algumas pessoas concretizam o ato. Né? Nós falamos sobre a nomofobia há um tempo atrás, e o quanto a rede ela é legal, o quanto ela nos facilita, mas também o quanto ela cria problemas mil, não só para adolescentes, crianças, mas até mesmo para idosos. Né? O índice também de idosos a partir de 75 anos tiram a vida, perdem o sentido, e aí voltam lá, o que o outro tem? Né? Então, assim, os meus medos, aquilo tudo que eu não tenho, que os meus bastidores eu não consigo mostrar, eu vejo o palco do outro acontecendo na rede social. Só que eu quero aquele palco. E ele não acontece para mim. Eu quero aquela viagem, eu quero aquele bem. Exatamente, porque a família de margarina, né? A família de margarina, todo mundo feliz. Todo mundo minha é feliz. Família não é assim. Ninguém posta foto feia, ninguém posta foto que não foi almoçar fora, está comendo um macarrão com salsicha em casa, não. Todo mundo bota a parte legal. E por que eu não tenho essa parte legal? Por que eu tenho tantos amigos e, na verdade, eu estou sozinha em casa, na frente de um computador, e muitas vezes as pessoas não me respondem. Então, é todo um contexto que se cria em volta disso, e a pessoa vai se isolando, e os sinais têm que ser vistos. A família, os amigos, tem que perceber, porque as pessoas dizem assim, mas a pessoa não fala nada. Dá sinais. Dá sinais. Mas ela tentou fazer, quis aparecer. Essa é verdade. Sim. Ela quis aparecer porque é a forma dela gritar para o mundo que alguma coisa está errada. É o único jeito. Se ela não falar, mais rapidamente vai. E é muito triste quando a gente está no consultório e você ouve assim, eu já escolhi o lugar, eu já comprei uma corda, já aprendi a fazer o nó. E aquilo, sabe, mexe contigo, que você fala assim, cara, e essa família não está olhando. Muitas vezes nós temos a obrigação de legal de contratar a família. Muitas vezes a família não acredita. Isso é frescura, né? É frescura, é mimimi, quer chamar atenção. Transfere para o profissional. Sim. Não, ele está na consulta para você Ele é problema teu. Eu já ouvi assim, mas... O problema é seu, você tem que resolver isso. Você é a psicóloga dele, você que tem que resolver. Sim, nós ficamos com a pessoa 1 hora. E os outros 6 dias e 23 horas, ela fica com quem, cara pálida? Então, eu não estou o tempo todo com essa pessoa, eu não posso cuidar dela. Nós não fazemos terapia por WhatsApp, né? Muito embora muita gente tente. É igual o negócio da imprensa, que não é profissional, não tem jeito, né? Exato. Então, a gente tem que olhar, a família tem que ficar atenta, porque os sinais são dados. Muitas vezes os sinais são sutis, são mudanças de comportamento sutis, porém contínuas. Outras vezes são mudanças radicais, onde você diz, caramba, fulano não era assim, agora está se modificando. Por quê? Então, eu tenho que saber o porquê do que está acontecendo e, de alguma forma, ajudá-lo. Temos que falar, a família tem que falar, tem que indicar os profissionais, sim. Existem os psiquiatras, os psicólogos, são pessoas habilitadas totalmente para isso. Né? Agora, quando for abordar, sem julgamento, né, sem cobrança, porque a dor é do outro, não é minha. Todo mundo sabe a dor e a delícia de ser o que é. Todo mundo sabe o tamanho da sua dor. Não existe uma medida, uma métrica. É um peso enorme, mas peso quanto? Para mim pode ser 1 quilo, para você 1 tonelada. O peso é seu, a dor é sua. Então, a dor é muito grande, muito forte, e a pessoa demonstra pela fala, pelo comportamento, pela expressão. Às vezes ela não fala, mas a expressão corporal conta muito. Já conta, né? Então, são sinais que têm que ser olhados. E também não está restrito a uma faixa etária, nem muito menos a uma condição econômica, né? Não é coisa de rico, como eu já ouvi falar, né? Isso é coisa de rico, pobre não tem isso. Não é, né? A incidência é em todas as faixas etárias e classes sociais. Né? Com certeza. É muito interessante quando a gente olha os estudos, né?
Na faixa de mais extrema pobreza, é pela falta de. Né? O índice é muito maior nos homens do que nas mulheres, sim, e principalmente os homens que não têm como prover, né, a tua casa, a tua família, está desempregado e é mais fácil tirar a vida. Né? No outro extremo, é pelo excesso. Né? Pelo excesso. E aí, que motivação eu tenho para buscar alguma coisa? Eu já tenho tudo. Uma vez foi feito um estudo pela USP, em São Paulo, e o índice de adolescentes que tentavam o suicídio era da classe AAA. Por quê? Porque não tinha mais o que buscar. Porque a motivação você tem que ter um motivo para tomar uma ação. Eles não têm motivo. Eles, antes dos 18 anos, já tinham carro, já tinham um cartão sem limite, mas não tinha a atenção dos pais. Eram criados pela empregada, pela babá, uma pessoa de 18 anos com uma babá. Porque os pais trabalham muito, não tem tempo. Legal, olha para o teu filho. Né? Olha enquanto é tempo. E a gente vê assim, situações como, por exemplo, a família numa mesma casa, em que o pai fala com o filho através do WhatsApp, de diferença de cômodos, né? Uma o pai está realidade. na sala, o filho está no quarto, conversando pelo grupo da família. Quer dizer, que estrutura é essa, né? Não tem o olhar e uma coisa, complementando a fala dela, que a gente ter esse tempo é importante, porque quem quer se matar faz de uma vez. Né? Esse discurso eu escuto muito. Quem quer se matar, faz de uma vez, não fica anunciando, não. Quem quer faz sem falar. E não é assim, não é assim que funciona. Ela falou muito bem, de repente a pessoa já começa a pontuar alguma coisa, uma forma de chamar atenção, sim. Né? E assim, a gente precisa enxergar esse outro, ter esse olhar diferenciado. É um pedido de ajuda quase que implícito. Sim, né? A gente precisa chegar ao extremo para prestar atenção? Não precisa. Por que uma pessoa começa a denunciar que tem vontade de tirar a própria vida? Existe algo muito sério ali. Né? Então, muito. A questão do olhar, eu acho que o que está faltando muito hoje, Anderson, é essa questão de eu parar para olhar o outro, de escutar o outro, de entender que a demanda dele é uma demanda. Ainda que contra os meus valores, mas é a demanda dele, eu tenho que respeitar. Então, eu não tenho que ficar aqui colocando o que ele deve pensar ou não pensar da vida dele. Se é uma questão, vamos trabalhar sobre isso. Um amigo pode fazer isso. Um familiar pode fazer isso. Claro que encaminhando para profissionais. Claro. Mas, assim, se eu não tiver esse olhar atento em casa, foi o que ela falou, vai para o consultório, mas o resto da semana. Né? E ainda pode ouvir tipos de comentários que vêm desmerecendo a fala dele, alguma coisa assim, que só vai potencializar o desejo de tirar a vida. E depois ainda falar, não resolveu nada, né? Bom, gente, olha só, está aí o mês de setembro dedicado a essas discussões. Eu espero que a gente está inclusive com a página aberta, né, oficial da campanha Setembro Amarelo, o Gilberto botou aí pra gente. Não tenha o pensamento desse modo, né, de enxergar a coisa como apenas uma frescura, um rótulo, ou isso, ou aquilo, ou um assunto que não deva ser discutido. A gente está aqui para isso, né, tem que discutir o assunto. E eu quero agradecer demais a presença de vocês, né? É importante, eu acho que foi um bate-papo importante para a gente mostrar para o telespectador que existem tantas coisas envolvidas no assunto, que é um assunto sério, que precisa ser discutido. Obrigado, Ana Paula, obrigado, Maristela. Foi um grande prazer receber as duas. Eu agradeço a oportunidade, agradeço por vocês estarem fazendo esse trabalho, que seja realmente amplamente, né, divulgado. Agradeço a Rosana de Portas Abertas pelo convite e me coloco à disposição. É isso aí. Mais uma vez eu agradeço, Anderson, o convite, e nós temos essa missão, enquanto profissionais da área de saúde, de abrir a nossa boca, jogar isso para o mundo e dizer, gente, nós precisamos de ajuda, as pessoas estão morrendo. Ou, enquanto a gente está conversando, tem gente tentando se matar. Né? Espero que alguém, né, que esteja nesse momento possa estar vendo e ficar atento a isso e buscar ajuda. Porque nós precisamos ficar atentos, é uma coisa muito séria. Nós não podemos perder vidas. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Obrigado, meninas, pela participação. E você que está em casa, né, fique ligado. A gente vai voltar a esse assunto ainda durante o mês. E se você tem algum problema em casa, procure ajuda. Né? Não deixe para depois, não espere as coisas acontecerem. A gente vai para um breve intervalo comercial, coisa muito rápida. Daqui a pouco a gente está de volta.